Escolher o software errado pode fazer a sua empresa perder muito dinheiro, produtividade e até clientes. E o pior, tem muita gente escolhendo software, sistema, só pelo preço. Nesse vídeo, eu vou mostrar os principais erros que empresários cometem na hora de contratar um sistema, um software, uma consultoria especializada em TI. Então aqui, nesse vídeo, nós vamos falar sobre 3 erros, os principais erros, e no final eu vou dar a dica de ouro, a 4ª dica do que é realmente essencial para você ter um sistema e para você contratar um bom sistema para ajudar a sua empresa. Existe o melhor sistema no mercado? Não, não existe. Existe um sistema que é adequado para você, para a sua realidade. E a gente vai buscar isso, ok? Então, o primeiro erro mais comum é simplesmente fazer uma cotação, é deixar isso na mão, de repente, de uma pessoa que não está conectada com o seu dia a dia. Então, eu dou essa tarefa, essa missão para uma secretária, para uma pessoa que não entende 100% do negócio. E aí, é claro que o preço vai influenciar. Então, a pessoa vai fazer a cotação lá, vai puxar, vai entrar em contato com alguns sistemas, vai obter o valor e vai trazer esse valor de volta. Então, se você utilizar disso, dessa ferramenta, desse instrumento, somente observando o valor do sistema, aquilo que você vai pagar, sem analisar outros fatores que influenciam diretamente, você vai estar errando e vai estar errando muito feio, vai estar perdendo muito dinheiro. Então vamos lá. O que você precisa observar com muita exatidão, com muito foco e muita disciplina para contratar um sistema? Então, a primeira coisa mais essencial, suporte. Então, analise a empresa que vai estar prestando esse serviço para você, de onde você vai estar contratando esse software, como é o suporte. Existem suportes online, existe suporte presencial, via telefone, via e-mail, abertura de chamado. O que é que a sua empresa necessita? Imagina você estar emitindo um pedido de venda, de repente o sistema trava, bem na hora de você emitir uma nota fiscal. A sua empresa pode esperar uma abertura de um chamado que a empresa tem, o software tem até 24 horas para responder? Pensa nisso. Então, a primeira coisa é o suporte. Você tem um suporte adequado? A empresa tem um suporte que encaixa na realidade da sua empresa? Então, não erra nisso. Isso é o principal antes de analisar ali o preço. Segunda coisa, você tem ali noção do que a sua empresa daquilo que a sua empresa pode se tornar? O software pode limitar o crescimento da sua empresa, pode limitar o desenvolvimento do seu padrão de vendas, das suas políticas de comercialização e de várias outras coisas que influenciam o mercado. Vou te dar um exemplo. Recentemente, o governo lançou a reforma tributária. A reforma tributária é um marco, né, para o Brasil, e é tudo aquilo que os empresários estavam querendo, estavam precisando, né? Tá certo que a reforma tributária ainda não é aquilo que a gente precisa, né? Vamos lá. Mas já é um caminho. O software que você contratou, será que ele já prevê isso? Será que ele está preparado para futuras mudanças, para mais adequações? De repente você contrata um software que não emite nenhum documento fiscal. E aí? Qual é a realidade da sua empresa? Dali a pouco você vai precisar emitir um cupom, uma nota fiscal de serviço. O software que você está contratando está preparado para todas essas mudanças e adversidades? E digo mais, para a sua própria mudança. A empresa que não se reorganiza, a empresa que não se planeja, a empresa que não olha para frente e não muda suas estratégias que estão dando errado, está fadada ao prejuízo e, consequentemente, à falência. Um fator decisivo de sucesso é você promover as mudanças que são positivas. Então, quando você contrata um software, por que você contrata um software? Para você ter melhorias na sua empresa e talvez até por conta de legislação, né? de exigência e cumprimento de legislação. Mas você tem que observar tudo isso. E isso pode ser um fator decisivo, ok? Depois, imagina você contratou um software, depositou toda esperança naquele software ali, fez um baita de um trabalho, né? É trabalhoso quando você muda de sistema, quando você está implantando um sistema,
Isso é trabalhoso, é muito trabalhoso. Não se engane, não adianta você falar assim, ah, não, vai ser fácil. Não é fácil, é trabalhoso. Você precisa colocar muita energia. Imagina você 2, 3 meses, 6 meses depois descobrir que por conta de uma politicazinha ou um padrãozinho ali da sua empresa ou uma operação que você tem, o software não te atende e você tem que procurar de novo outro software. Ou seja, você vai ter retrabalho de tudo isso. É um prejuízo. Isso é um prejuízo assim inacreditável, incalculável. É errar 10 vezes em 2 vezes. Poxa. Então, para evitar esse retrabalho, tenha esse trabalho antes, né? E aí também você tem ali o crescimento natural da sua empresa, que você precisa contemplar tudo isso, ok? Então, o primeiro erro, sem dúvida nenhuma, é o preço. O segundo erro, mais comum, é você não olhar no futuro, não pensar no futuro e não se planejar com a sua empresa, né? Não observar tudo isso, como que você pode, né, crescer e o que o software vai crescer junto com você naquilo que ele pode te ajudar. Então, aqui no quesito 2, que é não pensar no futuro, ou seja, você não ter essa estratégia para o futuro, isso envolve muita coisa. O software que você está contratando ou o software que você tem está preparado para fazer integrações? Integrações com outras plataformas, com e-commerce, com marketplaces? Sim ou não? Isso é um fator decisivo e é limitante, não só para a sua empresa, mas para toda a sua equipe, para toda a gestão do seu negócio, né? Sem expansão, você está fadado a cair novamente. E aí eu não preciso nem falar, né? Eu não gosto nem de falar essa palavra feia, que isso é um terror para todas as empresas, para todas as pessoas. O software é essencial para isso. Porque se você não tem um software, você não tem um número. Se você tem um software, mas que o software não te ajuda, não contempla todas essas partes, não tem ali o principal, que é manter a sua rotina, você não tem nada, você vai ter problemas. E aí mora um perigo muito grande. Sabe por quê? Porque hoje em dia nós estamos acostumados com moda, com beleza. Ah, isso aqui é facinho. Ah, você acessa pelo celular. Ah, você vai fazer com internet. Ah, lá, lá, lá. E as pessoas se encantam com muitas palavrinhas mágicas, com muito floreamento, muita perfumaria, mas não vem a prática da coisa, né? Então, o que acontece? Muita gente olha a função, preço, tela bonita, mas esquece o principal. Voltei lá de novo, o suporte, né? O treinamento, a ajuda rápida, a implantação, a confiança que você tem que ter e depositar, e a empresa também, o software também, o sistema também tem que ter isso para com você. Não adianta nada uma tela bonita, versátil, mas que de repente numa falta de internet ou numa necessidade muito rápida, você não tenha o sistema funcionando ou o software funcionando. Então, não se iluda com tela bonita, com funçãozinha que faz gráficozinho de pizza ou gráficozinho de torre. Se você não coloca nem os dados ali, né, não consegue nem imputar o dado, do que vai adiantar isso? Você não pode ignorar de forma nenhuma essa ajuda rápida, a implantação, porque assim, por mais que um software seja fácil, intuitivo, que ele tenha a ajuda de uma IA ou mesmo um manual, tem coisas que são um pouco mais além disso. Você precisa de uma equipe, você precisa de repente falar com alguém, porque tem coisas que você, para resolver, você precisa de suporte. Essa é uma dica muito importante. E aí, a gente vai para a nossa terceira e última. A nossa terceira dica é exatamente essa: o suporte. Nós falamos do suporte lá na nossa primeira dica, que era o preço, porque lá você já vai ter aquela, como que eu posso dizer, aquela visão na hora que você está analisando. Só que o suporte é uma coisa muito importante. Então ele entra novamente como uma terceira dica, né? Que é o terceiro erro, o terceiro fator principal. Mas aí também existem várias outras coisas que vão interferir na contratação do software,
que aí está tudo junto, né? Então, perceba como é a sua empresa, perceba como você está contratando um parceiro para te ajudar. E aí tem empresa que culpa o sistema. Durante a implantação, existem várias coisas que uma empresa pode omitir para outra, ou mesmo não está observando, não está se reconhecendo dentro desse processo, né? Mas o problema é exatamente isso, a falta de processo, tanto da empresa contratante quanto da empresa de sistemas, de software. Porque se você não consegue enxergar os processos, você não consegue implantar um processo. Se você não tem um processo, como é que você vai implantar um sistema? O que é um sistema? Ele é um padrão tecnológico que a gente utiliza por meio de computadores ou tablets ou celulares, equipamentos eletrônicos, para que você sistematize o seu processo. Ou seja, você vai criar um padrão de movimentação, de como fazer as coisas dentro da sua empresa. Então, isso é um sistema. Agora, você está contratando um sistema que tem um padrão totalmente diferente da sua empresa, você acha que isso vai dar certo? Não vai. Você está contratando um sistema que não tem um padrão, ou que, de repente, ele é muito maleável e permite que você faça certas coisas que vai atrapalhar depois no seu processo. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Você não tem um padrão, você não tem uma definição para controle de estoque. E o seu estoque está tudo errado. E você faz uma venda, a pessoa que comprou daqui 5, 10 minutos, ela retorna e fala assim, olha, eu quero trocar esse preto pelo prata, o vendedor simplesmente vai lá, pega um pelo outro e troca, e aí você tem uma determinada quantidade no estoque, mas no sistema, mas no estoque o que consta de verdade é outra quantidade, é outra realidade. Então, se você não tem esse padrão no sistema, às vezes, vai te prejudicar ainda mais, você vai prejudicar o sistema, né? Então, assim, o sistema organiza processos. Ele não faz milagre sozinho. Você vai ter que trabalhar. Essa é a realidade. Então, se você não está preparado para isso, você deve rever primeiro os seus processos. Sistema organiza processos. Ele não faz milagre sozinho. Então, dentro dessa realidade, analisa a sua empresa, analisa o sistema, analisa o software, conversa, estimula processos dentro do sistema que você está pesquisando, dentro do sistema que você está negociando. Pede para fazer um processo igual você faz uma demo, de forma simples e rápida. Não precisa gastar muito tempo. Não estou falando para gastar tempo, perder tempo aqui. Pelo contrário, todo o tempo que você investir nesse primeiro momento, nessa análise do software, nessa análise comercial, estimulando principalmente os processos mais complicados que você tem, e até mesmo os mais básicos, isso já vai te ajudar, que você vai ter certeza que funciona, que está adequado, que você consegue configurar ou mesmo utilizar na forma que você deseja, na forma com que você está acostumado. Porque imagina você ter que mudar todo o padrão da sua empresa, tudo aquilo que você já está acostumado a fazer. E a quarta dica, tá? Antes da gente falar aqui da quarta dica, eu quero pedir para você, se você curtiu o vídeo, se você gosta, se você está procurando um software, se você gosta do assunto, de como melhorar, como obter mais lucro, mais rentabilidade, ter uma empresa eficiente, um processo bacana, legal, adequado, utilizando meios tecnológicos e consultoria, se inscreve no nosso canal, fica por aqui, compartilhe o nosso canal com aquele seu amigo, com aquele seu parente que tem um software, ou que não tem um software, tem uma empresa, né, e está querendo contratar um software, precisa de uma consultoria especializada com relação a isso. Quanto mais a gente crescer, mais dicas a gente traz aqui. Reviews de software, comentários sobre relatórios, como fazer um relatório, como fazer uma análise de dados, como precificar, como ver o estoque. Inclusive, se você não viu ainda, nós temos vários vídeos postados aqui no canal falando sobre estoque, sobre rentabilidade, sobre custos. Tem até um videozinho ali que a gente mostra o sistema, como trabalhar dentro do estoque. Vamos lá, para a última dica, e eu digo assim, praticamente a mais essencial de todas as dicas para que você não erre na contratação do software, ok? Essa dica é uma dica muito simples, mas que ninguém está falando, ninguém fala sobre isso, todo mundo omite, porque todo mundo só quer vender.
A dica é seu parque tecnológico. Como você trabalha com os equipamentos da sua empresa. Então, isso é essencial. Não adianta nada você contratar o melhor software, a maior tecnologia de toda, o software qualquer luxo do momento, se você não tem uma máquina que trabalha, que roda sem travar. Então, seus computadores, eles têm que estar de acordo com o sistema que você está trabalhando. O seu tablet, o seu celular tem que estar de acordo. A sua internet tem que fluir, tem que trabalhar junto com o sistema. Senão você contrata um baita de um sistema, paga caro, né? Porque o que é caro? É caro porque você está pagando um valor, seja ele R$ 100 ou R$ 1 milhão, e não utiliza. Se você paga R$ 100 e não utiliza, é caro. Se você paga R$ 1 milhão, utiliza isso, te traz um retorno, te traz um lucro, isso é barato. Então, você contrata um software, e aí seu computador está cheio de vírus, trava, está tudo sujo, você não faz uma manutenção adequada, você já perdeu. Não adianta. Então, essa dica é a dica de ouro. Antes de mais nada, perceba isso na sua empresa. Você contrata um software na nuvem. Sabe o que é um software na nuvem? Simplesmente um software que ele não fica instalado na sua empresa, ele fica instalado em um outro servidor, em um outro computador, tá bom? É um outro computador que não está na sua empresa. E como é que você faz para acessar esse sistema? Internet. Aí você tem uma internet aí mequetrefe que trava toda hora, que é lenta, que faz assim, ó, ela cai, ela cai. Você não vai conseguir rodar o sistema. E aí, de quem é a culpa? É do sistema? Não. A culpa é da sua internet. Observe primeiro essa última dica que eu estou dando, que é exatamente o que você tem de material para trabalhar. Internet, computadores e toda a sua infraestrutura. Beleza? Pessoal, não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no nosso canal para você receber mais vídeos e mais dicas dessas, não só de contratação de software, mas de gestão empresarial, de como gerir sua empresa, de como precificar, como trabalhar, o que fazer, ok? Um abraço!